Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa correção da aula de hoje, que falou sobre os poliedros e nossos corpos redondos, ok? Então, na nossa primeira questão, nós tínhamos para que você identificasse as imagens que nós tínhamos e classificasse elas como prismas, pirâmides, paralelepípedos, cubo, esfera, cilindro e cone, certo? Então, a nossa figura de letra A é classificada como um prisma, ok? A nossa letra B é visivelmente uma pirâmide, né? E a nossa caixa de presentes se enquadra na discriminação de um paralelepípedo, ok? Então, vamos seguindo. A nossa letra C é, obviamente, um cubo. A nossa vela azul é um cilindro. A nossa lata de leite condensado também é um cilindro. O nosso sorvete é um cone e a nossa bola de futebol é uma esfera, né? Então, eu acredito que vocês devam ter acertado todas essas figuras aí. Era uma atividade bem simples de ser realizada. Vamos agora dar seguimento com a nossa segunda questão, onde onde eu fiz com vocês o primeiro o primeiro prisma. Vou refazer novamente para vocês lembrarem aqui, tá certo? Para que a gente possa fazer e dar continuidade aos demais definições dos nossos prismas que foram apresentados aqui. A primeira pergunta que a gente iria responder era a quantidade de arestas de uma das bases. Então, a gente tem aqui, esse é um prisma de base triangular, então a gente tem uma, duas, três faces, né? A gente tem 3 arestas para ele. O número total de arestas a gente iria continuar contando. A gente contou as 3 primeiras, que são referentes à base dessa figura, e a gente ia continuar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, nós teríamos aí 9 arestas na figura como um todo. A quantidade de faces a gente ia contar também, como eu disse a vocês. Prestem bastante atenção, porque eu tenho uma face desse lado, uma do outro. Então, eu já tenho duas, né? 2, 3, 4 e a quinta face dessa figura. O número de vértices, certo? Dessa figura só da base. Então, eu tenho 1, 2, 3 vértices. E a quantidade total de vértices da figura seriam, né, 4, 5, são 6 vértices para essa figura. Né? Então, essa primeira parte nós já havíamos respondido. Vamos identificar se vocês conseguiram responder corretamente esses mesmos questionamentos referentes aos demais prismas. Então, sobre o nosso segundo prisma, a quantidade de arestas da base, né, dessa parte que está aqui em verde escuro, seriam 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. E a quantidade de arestas total dessa figura. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas para essa figura, tá vendo? Já a quantidade de faces, uma face em cima, 2, essa da frente, 3, a de trás, 4, 5 e 6, certo? A quantidade de vértices da base, 1, 2, 3, 4. E a quantidade de vértices da figura como um todo, né? Então, a gente ia contar as 4 que a gente já tinha, são quantas quinas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, isso é simples de ser realizado, né? Vamos continuar aqui. No nosso segundo prisma, nós tínhamos 5 na quantidade de arestas da base. O número total de arestas da figura eram 15. O número de faces, 7. O número de vértices somente da base da figura, 5. E a quantidade de vértices da figura como um todo eram 10. Certo? Então, confiram aí, referente ao nosso terceiro prisma, se vocês acertaram as informações corretamente. Vamos agora identificar sobre o nosso quarto prisma.
O número de arestas da base dessa figura são 6. O número total de arestas da figura completa são 18. A quantidade de faces dessa figura são 8. O número de vértices são 6, né, os vértices da base. E a quantidade de vértices da figura como um todo são 12, ok? Vamos para o nosso quinto prisma. O número de arestas da base são 7. O número total de arestas da figura são 21. O número de faces dessa figura são 9. O número de vértices da base dessa imagem são 7. E o número total de vértices da figura são 14. Chegamos agora ao nosso último prisma, né? O nosso sexto prisma. O número de arestas da base são 8. O número total de arestas da figura são 24. O número de faces dessa figura são 10. O número de vértices da base dessa figura são 8. E o número de vértices total dessa figura são 16. Certo? Então, confiram aí com bastante atenção se vocês colocaram as informações corretas com relação aos prismas do segundo quesito. Caso vocês tenham errado alguma, consertem. A correção é muito importante. Nós ainda vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto geométrico, então a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para esclarecer essas dúvidas sobre essas questões de vértices, de arestas, de faces, ok? Agora vamos fazer esse mesmo processo, só que agora em relação às nossas pirâmides, ok? Então a gente tem aqui as várias pirâmides, são as nossas 6 pirâmides, e a gente vai identificar também a quantidade de arestas, de acordo com a base, a quantidade de arestas total da figura, número de faces que essa figura tem, o número de vértices só da base, o número de vértices da figura como um todo, e aí você vai observar, principalmente, com relação à questão do número de vértices da base e o vértice com relação à figura como um todo. Por quê? Como eu estou trabalhando pirâmide, a quantidade de vértices vai estar basicamente na base da pirâmide, né? Quando eu for trabalhar a figura toda, eu só vou aumentar um vértice, que é o central, aqui de cima. Então, se essa figura tiver 5 vértices na base, ao todo ela vai ter 6, porque só vai faltar o de cima, né, da ponta principal. Vamos lá? Então, para o nosso prisma 1, a quantidade de arestas da base são 3, o número total de arestas da figura são 6, o número de faces são 4, o número de vértices da base são 3 e o número total de vértices são 4. Olha aí, tá vendo? Então, a quantidade de vértices presentes na base da figura e a quantidade total de vértices da figura toda só aumenta uma casa, que é justamente o vértice da ponta da minha pirâmide, tá bom? No meu segundo prisma, eu tenho o número de arestas da base são 4, o número total de arestas da figura toda são 8, o número de faces dessa pirâmide são 5, o número de vértices da base dessa pirâmide é 4, então ela é uma pirâmide de base quadrada, e o número total de vértices são 5. Nosso prisma de número 3, número de arestas da base são 5, número total de arestas são 10, números de faces são 6, número de vértices da base são 5 e o total de vértices são 6. Nossa pirâmide de número 4, a quantidade de arestas da base são 6, o número de total de arestas são 12, o número de faces dessa pirâmide são 7, o número de vértices da base dessa pirâmide são 6 e o número total de vértices dessa pirâmide vão ser 7. Vamos para a nossa pirâmide número 5. Número de arestas da base são 7. O número total de arestas são 14. O número de faces dessa figura são 8. O número de vértices presentes na base dessa pirâmide são 7. E o número total de vértices são 8. Nossa pirâmide de número 6, a gente tem um total de arestas da base que são 8.
O número total de arestas da figura são 16. O número de faces dessa pirâmide são 9. O número de vértices da base são 8. E a quantidade total de vértices são 9. Certo, pessoal? Então, com muita atenção, observem o preenchimento da tabela. Se vocês tiverem errado alguma coisa, consertem. É muito importante que a gente faça a correção das atividades, que a gente corrija para identificar se a gente conseguiu acertar tudo, que aí significa que realmente você conseguiu entender o que a professora estava trabalhando, e caso você não tenha entendido, a gente volta, assiste a aula novamente, refaz as atividades, ok, pessoal? Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem.